Fala pessoal, tudo certo? Dando continuidade aqui na nossa playlist de resolução de física da FUVEST de 2011, primeira fase, beleza? Hoje eu vou resolver o exercício de número 4, que é o exercício de número 14 da prova V. Eu vou colocar o exercício na sua tela para a gente ler e resolver. Então vamos lá. Um gavião avista abaixo dele um melro e para apanhá-lo passa a voar verticalmente, conseguindo agarrá-lo. Imediatamente antes do instante em que o gavião de massa mg 300 gramas agarra o melro de massa mm igual a 100 gramas, as velocidades do gavião e do melro são respectivamente 80 km por hora na direção vertical para baixo e 24 km por hora na direção horizontal para a direita, como ilustra a figura acima. Imediatamente após a caça, o vetor velocidade u do gavião, que voa segurando o melro, forma um ângulo alfa com um plano horizontal, tal que a tangente de alfa é aproximadamente igual a. Bom, pessoal, então ele quer saber a tangente desse ângulo aqui. Então, o gavião vai descer verticalmente aqui para baixo, vai agarrar o melro, eles vão vir com a velocidade para cá, ó, certo? Então, isso daqui é um problema aí de quantidade de movimento, certo? Então, a quantidade de movimento, a gente sabe que a quantidade de movimento inicial tem que ser a quantidade de movimento final, né? Certo? Então aqui eu vou fazer duas contas em relação ao eixo Y, certo? E em relação ao eixo X. Então eu vou começar em relação ao eixo Y. Bom, em relação ao eixo Y, só o gavião tem velocidade, né? Porque o melro está no eixo X, certo? Então a massa do gavião, lembrando que quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, certo? Então vai ficar a massa do gavião vezes a velocidade do gavião no eixo Y, tá? Analisando no eixo Y. Vai ser igual a massa do conjunto, né? Porque o gavião aqui depois vai vir. Vou colocar assim, a massa do gavião e do melro, né? Melro vezes a velocidade do gavião, certo? Aqui a gente está falando final, né? E aqui inicial. Então vai ficar aqui a massa do gavião. Ele deu, né? Ele falou que é 300 gramas. A velocidade é 80 km por hora. Vou colocar essas informações aqui, ó. A massa do gavião, 300 gramas, né? 300 gramas. A velocidade do gavião, 80 km por hora. A massa do melro, 100 gramas. E a velocidade do melro, 24 km por hora. Beleza? Então vai ficar a massa do gavião, 300, a velocidade do gavião, 80 km por hora. Isso daqui é igual a massa do conjunto, então vai ser a massa do gavião mais a massa do melro, que dá 400, vezes a velocidade, né? A velocidade no eixo Y aqui, ela vai ter uma componente da de U, né? Então vai ser o seno
porque está sem um ângulo, né? É essa componente aqui, está sem um ângulo, então é o seno de alfa vezes esse vetor aqui, certo? Então tá aí a nossa primeira relação. Aqui eu fiz em relação ao eixo y, tá? Agora vamos falar sobre relação ao eixo x. No eixo x, só o melro que vai estar aqui no eixo x, né? Então vai ser a massa do melro, a velocidade do melro, isso daqui é inicial no eixo x, tá? Vai ser a massa do melro e do gavião, porque eles vão estar juntos, né? Vezes a velocidade do melro. Aqui a gente está falando final e aqui inicial. Então a massa do melro é 100, a velocidade do melro 24 km/h, a massa do conjunto 400 e a velocidade do melro vai ser essa componente aqui, ó, que é a componente cosseno desse vetor aqui. Então vai ficar o cosseno de alfa vezes o U. Então tá aqui a nossa segunda relação, certo? Que aqui a análise é no eixo x. Bom, se eu quero achar a tangente, então eu vou fazer essa equação aqui, eu vou chamar de 1 e essa aqui de 2. Se eu quero achar a tangente, eu vou fazer a 1 dividido pela 2, certo? Quando eu fizer isso, vai ficar o seguinte, vai ficar 300 vezes o 80 é igual a 400 vezes o seno de alfa vezes o U. E aí tudo isso daqui vai estar dividindo. A equação 2, que é 100 vezes o 24, daqui é igual a 400 vezes o cosseno de alfa vezes o U. Bom, então perceba que aqui eu posso cancelar esse U com esse U aqui de baixo, o 400 também eu posso cancelar, vai ficar seno pelo cosseno é a tangente, então a tangente de alfa. Aí eu posso simplificar esse cara aqui, esses dois zeros aqui com esses dois zeros. Esse 3 aqui, porque aqui vai sobrar 3, dividido por esse 24 aqui vai ficar 8. Então vai ficar 80 dividido por 8. Então a tangente de alfa, 80 dividido por 8 é 10. Então tá aqui a tangente de alfa. É o que ele pediu aí, né? Então o nosso gabarito letra B. Certo, pessoal? Gabarito letra B. Vou sair aqui da frente se você quiser tirar um print, tá? Bom, levando em consideração aí que você fez as suas anotações, suas marcações aí, então gabarito letra B, pessoal. Beleza? Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Então vejo vocês até a próxima.